Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e que Deus possa abençoar a nossa vida. Meu amigo, minha amiga, me acompanhem até o final. Muitas notícias para passar aí para vocês referente às categorias de base do Vasco da Gama, sobre a equipe profissional e a apresentação de Lisca doido amanhã, que promete. Além disso, a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços, hein? Hoje, novidades aí com relação a Diego Souza e também com relação ao zagueiro Dedé. Me acompanhem até o final aí, galera. Bom, sem demoras, a gente começa aqui pelas nossas categorias de base. O nosso sub-20 empatou hoje com o Mulambo da Gávea por 0-0 lá no Nivaldo Pereira, jogo que aconteceu nesta manhã, e gostei de ver aí o desenvolvimento da equipe do Vasco da Gama. O Vasco que venceu o Flamengo no sub-15, no sub-17, no profissional este ano. Só está faltando aí o sub-20. E a gente vai conseguir aí no segundo turno do Campeonato Carioca. O grande destaque hoje das categorias de base do Vasco da Gama foi o menino Marcos Dias, que recebeu uma proposta milionária para deixar o Vasco da Gama. Inclusive aí os empresários do Marcos Dias já estão lá em Dubai, no mundo árabe, para fechar com o clube de lá. Uma proposta aí na casa de 1,5 milhão de reais. Muita grana aí, um jogador que ainda não teve oportunidade pela equipe profissional. Se o Vasco segurar este atleta aí, daqui a um ano vai estar valendo o dobro, né? Vamos aguardar para ver o desfecho aí desta negociação. Sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, após empatar com a equipe do CSA lá em Alagoas, os jogadores hoje ganharam folga. A reapresentação acontecerá amanhã, visando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Guarani no sábado, às 21 horas. Com este resultado de ontem, o Vasco permaneceu aí na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B e precisa vencer aí a equipe do Guarani até de forma desesperada. Hoje o Vasco está aí a 4 pontos do G4. A última vitória do Vasco da Gama, a gente faz questão de lembrar aqui, aconteceu no dia 9 de julho, quando a gente venceu a equipe do Sampaio Corrêa aqui em São Januário por 1-0. De lá para cá, foram aí 3 empates aí contra Coritiba, Náutico e CSA. E hoje o nosso ídolo eterno, Juninho Pernambucano, fez aniversário e estimou melhoras aí para o Vasco da Gama aí. E ele disse no Twitter dele, momento quase incompreensível. Juninho que fez história no Vasco da Gama e que sabe o quão o Vasco da Gama é grande. Um abraço para o Juninho. E para tirar o Vasco desse momento aí quase incompreensível, o qual o Juninho conceituou, o Lisca doido chega amanhã. A apresentação do Lisca doido acontece às 10h15 da manhã. O nosso canal alternativo vai fazer a transmissão aí da apresentação do Lisca, perfeito? O Lisca que terá 2 desafios aí com relação à equipe do Vasco da Gama. Primeiro, ajeitar o setor defensivo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama jogou
32 partidas esse ano e só passou em branco em 5 ocasiões. E fazer a bola chegar em Germán Cano. A bola chegando no Cano, ele finaliza aí, tem um aproveitamento fantástico e os problemas do Vasco da Gama serão solucionados. Estou colocando muita fé aí no trabalho do Lisca, tá? E hoje a gente teve aí informações de bastidores aí com relação a reforços. Hoje a gente tomou conhecimento que a diretoria fake aí do Vasco da Gama pretende fazer um sacrifício para poder aumentar a folha do futebol profissional. Hoje a folha gira aí em torno de 3 milhões de reais e o Jorge Salgado estaria disposto aí a fazer com que essa folha girasse aí em torno de 4 a 4 milhões e meio. Cofre vai ser aberto aí, porque senão o Vasco vai ficar na Série B. E é o seguinte, o jornalista hoje, o Fábio Azevedo, trouxe uma informação quentíssima com relação ao Diego Souza, tá? O Vasco negocia aí com o Diego Souza, é uma negociação aí que é guardada aí a 7 chaves e que deverá acontecer no mês de agosto. A situação do Diego Souza lá no Grêmio está insustentável. Diego Souza quer voltar a jogar no Rio de Janeiro, perfeito para encerrar a carreira aqui. Já disse aí diversas vezes que tem muito carinho pelo Vasco da Gama e pode pintar em agosto no Vasco da Gama. O jornalista Fábio Azevedo disse ainda que o Vasco da Gama, além do Diego Souza, pretende acertar aí com um zagueiro e também com um meia. Então a gente já tinha informado aí para vocês esta situação aí e está batendo. A outra informação aqui é com relação a Dedé, tá? Dedé se pronunciou hoje e Dedé disse aí que recebeu várias propostas aí de clubes aí da Série A. Praticamente todos os clubes procuraram o Dedé, segundo ele mesmo afirmou nesta tarde aí. O Vasco teria feito uma proposta para o Dedé, mas nada aí que alcançasse o parâmetro aí de alguns clubes que têm um orçamento maior na Série A. Portanto, para o Dedé vir jogar no Vasco da Gama, ele teria que abrir mão aí de grana para poder vestir a camisa do Cruz Maltino. E quem sabe a gente não vê aí também o Dedé no Vasco da Gama. Ele que ficou aí muito contente aí com a recepção que ele teve na Vasco TV, mexeu com ele. Os empresários dele descartaram essa situação dele ir jogar lá no Flamengo. Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar. Agora, é um choque de gestão. A chegada do Lisca fez com que esses caras aí se movimentassem e é o que a gente tem dito aqui. Agradeço pela sua atenção. Essas foram as notícias do Vasco. Se inscrevam no nosso canal, no canal alternativo também. Deixe o seu joinha aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!